5,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, a hora certa da informação aqui da nossa região, dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você que está conosco e ficou até agora na companhia do Jornal Gente, na volta das férias de Pedro Campos com todo o nosso time de jornalismo, que amanhã estará postos mais uma vez a partir das 8 da manhã, também na tela da Band News TV. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é meu convidado ou minha convidada a saber o que acontece na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo e as principais informações do Brasil e do mundo em FM 85.7. Obrigado a você que nos acompanha de toda a nossa região e de boa parte do interior de São Paulo, no microfone forte da Rádio Bandeirantes Campinas. Você também nos ouve pelas plataformas digitais, não custa lembrar, já baixou o aplicativo Band Play? Na palma da sua mão você confere todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ontem, por exemplo, você pôde acompanhar ao vivo também o futebol, as transmissões esportivas na tela da Band ontem com o empate entre São Paulo e Cruzeiro na abertura da FC Series, a antiga Florida Cup. Hoje tem bola rolando também na tela da Band que você acompanha na programação da TV Bandeirantes, no aplicativo Band Play com o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca transmitido para todo o Brasil e com as emoções dos times grandes do estado do Rio de Janeiro. Hoje, 9h30 da noite, tem Vasco da Gama e Bangu, direto do estádio São Januário. Obrigado a você que nos ouve também pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil portal da nossa região, com as principais informações do dia e a aba ao vivo, 24 horas piscando ali na sua tela para você acompanhar o que de mais importante acontece na nossa região. Uma ótima quinta-feira a você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Transmissão iniciada com imagens direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Pedro Piscinato na Central Técnica, com a coordenação do Gil Kleber. Você que se inscreveu no nosso canal pode participar com o seu comentário, com a sua mensagem no nosso chat ao vivo ou então o WhatsApp liberado a partir de agora para você pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. Espaço para você mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio. Pode ser com a sua opinião, pode ser a sua prestação de serviço, pode ser a informação do local onde você esteja nos acompanhando aqui no nosso interior de São Paulo. Pode ser também das cidades atingidas pela forte chuva das últimas horas. O Instituto de Meteorologia da Unicamp, o CEPAGRE, previa para a cidade de Campinas uma chuva mais moderada. E, de fato, em Campinas, a chuva não foi das mais intensas. Embora ontem, durante o jogo entre Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto, no Brinco de Ouro, caiu uma chuva forte, mas que felizmente não trouxe transtornos à cidade. Agora, outros municípios aqui da região estão impactados e muito impactados com a chuva das últimas horas. É o caso de Sumaré. A Defesa Civil fez um levantamento, Defesa Civil do Estado, e a chuva acumulada nas últimas horas passa dos 100 milímetros. A Lucimeire Ramalho está na cidade de Sumaré acompanhando os trabalhos que acontecem neste momento com a Defesa Civil, com as secretarias responsáveis pelo acolhimento das famílias atingidas, impactadas, e a preocupação porque o Ribeirão Quilombo mais uma vez transbordou. E a Lucimeire está ao vivo conosco nesta manhã de quinta-feira aqui dentro da programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Lucimeire Ramalho, muito bom dia para você. Oi,
Heitor, ótimo dia para você também, para todo mundo que está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só, Heitor, mais especificamente 106 milímetros aqui na cidade de Sumaré, essa quantidade aí medida, né, nas últimas 24 horas. Se a gente colocar nas últimas 12 horas, 84 milímetros, ainda assim, uma quantidade muito alta, justamente se a gente colocar aí a quantidade de chuva que a Defesa Civil aqui da cidade esperava. Segundo o Kleber de Oliveira Martins, que é o secretário de Defesa Civil aqui da cidade de Sumaré, o esperado de chuva para a cidade era de 2 a 5 milímetros ontem à noite. E a quantidade que caiu aí, então, nas últimas 24 horas, 106 milímetros, mais a maior parte aí desses 106 milímetros ontem, no período da noite, e especificamente na região do Jardim Pisserno. Ele conversou com a gente agora pela manhã, gravou a entrevista, né, falou aí sobre a situação, e ele disse que o que chamou a atenção foi justamente isso, a quantidade que se esperava, e caiu uma quantidade muito maior de chuva, e mais também ali no ponto específico, né, ele falou que mora no Jardim Maria Antônia, aqui na cidade, e não choveu praticamente nada, então a maior parte foi justamente nesse local, no Jardim Pisserno, e é justamente um bairro, Heitor, né, a rua Krenak, foi a rua mais prejudicada ali, é uma rua que fica bem ao lado do Ribeirão Quilombo. Então, com essa chuva toda, o Ribeirão acabou transbordando e recebendo também aí água da chuva da cidade de Campinas e de Hortolândia. A cidade de Nova Odessa, que é a próxima cidade para onde o Ribeirão segue, também teve uma quantidade alta de chuva. E aí o que aconteceu? A água não conseguiu escoar. Portanto, a rua Krenak, agora pela manhã, ainda alagada. A notícia boa, se é que a gente pode falar assim, viu, Heitor, é que nenhuma casa foi atingida, nenhuma residência, mas a água chegou a entrar nos quintais agora pela manhã. Os moradores todos fazendo a limpeza, né, jogando água, tirando aquela lama. É uma lama que tem um mau cheiro, então eles todos tirando essa lama de dentro dos quintais e bastante atentos também para ver se essa chuva não volta com mais força. Segundo a Defesa Civil, aqui para a cidade ainda há previsão de chuva, pelo menos até domingo, então eles vão continuar em alerta, ficaram aí durante toda a noite, né? Abriram também uma escola aqui no município, uma escola pública, a Neuza de Souza Campos, para caso algum morador tivesse que sair das residências, pudesse ir, né, para esse abrigo na escola, e vão disponibilizar também, Heitor, desinfetantes, né, produtos de limpeza, para que possa ajudá-los também aí a fazer essa limpeza dos quintais. A cidade de Sumaré, segundo o CEMADEM, Heitor, a cidade do estado de São Paulo que teve o maior volume de chuva. Foram aí 106. Logo em seguida, Rio Claro com 78 milímetros, Monte Mor com 62, Piracicaba com 50, Elias Fausto com 33 e também a cidade de Santa Bárbara do Oeste com 24 milímetros de chuva. Então foi uma chuva muito intensa em um período curto de tempo ali, né? A maior parte ontem à noite, e os moradores hoje então nessa limpeza e torcendo, Heitor, toda hora olhando ali para o céu para ver se não vem chuva. Eles disseram que ontem não tinha essa previsão, eles nem esperavam e de repente quando saíram do portão, as ruas ali próximas ao Ribeirão Quilombo já estavam alagadas. Então foi algo que pegou tanto os moradores e até a Defesa Civil de surpresa com essa quantidade em tão pouco tempo, alagando essas vias por ali na cidade de Sumaré, viu, Heitor? Então, um cenário complicado, com previsão de chuva pelo menos até domingo. Os moradores, a Defesa Civil, né, o pessoal dá atentos aí em alerta para caso tenha que fazer alguma ação para evitar uma tragédia maior, né? Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimere Ramalho, bom trabalho a você, bom trabalho ao Wilson Esmanhoto, nosso cinegrafista, e a Lucimere volta ao longo da nossa programação e também na tela da Band a partir de 13h no Acontece com a Júlia Zampieri, e também será assunto no nosso Brasil Gente às 17h30, assim como no Band Cidade, que vem logo na sequência com a apresentação do Walter Sena. Ainda falando sobre Sumaré, o prefeito da cidade, Henrique do Paraíso, publicou nas redes sociais um vídeo mostrando a atuação da prefeitura. Ele estava presente em alguns bairros que foram afetados por esse temporal e também como um alerta à população com os canais de comunicação para aqueles que mais foram impactados com o temporal que castigou Sumaré na noite de ontem. Estou em loco junto à Defesa Civil, nossas equipes também em prontidão, trabalhando nesta noite, Corpo de Bombeiro, GCM, entre demais equipes da Prefeitura. Estou aqui nesse momento na Krenak, mas já estivemos passando
pelo Primavera, nossa equipe já esteve no Três Pontes, Vila Diva e também estive em outros pontos de alagamentos críticos da nossa cidade. Fomos atingidos por fortes chuvas. Já abrimos um abrigo aqui no Neuza, região do Rosa e Silva, e disponibilizamos também o transporte, van e caminhão para aquelas famílias que foram atingidas e que precisa aí deste apoio neste momento. Você que precisa, em caso de emergência e urgência, ligue no 199 ou no 193 para que você seja atendido. Nossas equipes continuarão com o trabalho e o monitoramento em todos os pontos críticos durante toda a noite e amanhã nossa equipe da Inclusão Social, junto com o Fundo Social de Solidariedade, estará disponibilizando os produtos de limpeza, estará disponibilizando, se necessário, também os mantimentos e vestuários. Vamos continuar trabalhando e esse vídeo é um vídeo de utilidade pública e, se necessário, entre nas nossas redes sociais, na página da Prefeitura ou ligue 199 e 193. Esse é o prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, a cidade mais afetada pela chuva, mas não a única aqui na nossa região. A Lucimeire citou também alguns outros municípios que ainda estão com reflexos do temporal de ontem. E em Nova Odessa, a Prefeitura decretou um estado de emergente, de alerta. A situação em Nova Odessa é de alerta depois da chuva que começou no fim da tarde e seguiu até a noite de ontem. Nenhum incidente com danos materiais ou vítimas chegou até aqui a Defesa Civil, segundo as informações oficiais da Prefeitura da cidade. A exceção são pontos de alagamento de vias por água de córregos e enxurradas já de amplo conhecimento. Morador de Nova Odessa está acostumado a ver o transbordamento, a água não dando conta na vazão do córrego Capuava, do córrego Palmital e a represa, que passam sob a Avenida Ampélio Gazeta. Foi registrado também alagamento em Nova Odessa, na rodovia Astrônomo Gianni Colini e na rua Juscelino Kubitschek. São ruas e avenidas que ficam nas áreas mais baixas do Green Village. Outro local recente de alagamento e recorrente também é a Avenida Carlos Botelho, bem em frente à rodoviária da cidade. Em Nova Odessa, a Defesa Civil está nas ruas acompanhando também se a água está escoando nesse momento, se os locais estão transitáveis, e a orientação à população é para que motoristas, motociclistas, pedestres obedeçam à sinalização e de interdições e procurem vias alternativas, jamais tentando atravessar o alagamento. O monitoramento no nível do Ribeirão Quilombo em Nova Odessa é feito desde a noite de ontem, segue também nesta manhã, através do vídeo monitoramento que 24 horas está posicionado com uma câmera num ponto de observação para saber se o volume do Ribeirão é preocupante para as famílias que moram no entorno ou se ele está dentro do normal. O rio segue, segundo a Prefeitura, dentro da sua calha, sem extravasamento, mas já está em 1,30 m acima do normal. 1,30 m a mais do que é o nível normal do Ribeirão Quilombo no trecho de Nova Odessa. Em Sumaré, a gente já contou a informação de que ali já transbordou o Ribeirão. Nesse nível em Nova Odessa, a orientação da Defesa Civil é para que os moradores das áreas de risco monitoradas ergam os seus móveis e, caso necessário, acionem equipes da Prefeitura. Se orientar que tem que erguer o móvel é de uma tristeza, para não perder geladeira, para não perder fogão, para não perder cama, para não perder guarda-roupa. E aí é preciso fazer esse trabalho para a população que, infelizmente, está acostumada a problemas assim, e a chuva veio com intensidade. Para hoje, segundo o Instituto de Meteorologia da Unicamp, o CEPAGRE, o tempo será instável durante toda a quinta-feira, com chance de chuva a qualquer hora. Alguns períodos de sol que deve ficar entre muitas nuvens. Não vai dar muito as caras hoje o sol aqui na região. Há risco sim de pancada de chuva forte com a presença de raios, granizo e rajadas de vento. A tendência para madrugada de quinta para sexta-feira é de temporal. A máxima prevista para hoje em Campinas não deve passar dos 28 graus e nesse momento já são registrados 27. Vamos chegar próximo daqui a pouco à temperatura máxima da cidade prevista para hoje e depois também começa a queda no termômetro e a queda da chuva. Muita atenção em toda a nossa região
E qualquer novidade, o Manhã Bandeirantes vai trazer para você aqui na tela da Band Mais TV e também na Rádio Bandeirantes e na tela do seu computador ou do seu celular, para quem nos acompanha também pelo nosso canal do YouTube. Às 10h14, não choveu tanto em Campinas ontem, mas choveu o suficiente para a preocupação com o solo encharcado e o risco de quedas de árvores. Campinas está fazendo desde ontem e permanecerá nos próximos dias uma substituição com a poda de árvores consideradas inadequadas na região do Centro de Convivências. A praça do Centro de Convivências, ela recebe gente de toda a região, a tradicional feira hippie, feira de artesanato, tem o... será que um dia volta a funcionar? Teatro do Centro de Convivências, tem também o Teatro de Arena, então é uma área sempre movimentada. E nas últimas chuvas, mesmo não tendo nenhum diagnóstico de árvores que estavam consideradas doentes, que estavam consideradas podres, com risco de queda, 3 delas caíram. Então a prefeitura começou a poda, o corte dessas árvores. Você que passa pela região, você que esteve mais cedo ou ontem passando pelo Centro de Convivências, ouviu o barulho da motosserra, não estava identificando de onde era essa substituição de árvores consideradas inadequadas para outras que não corram esse risco, mas mantenham a arborização daquele espaço. O repórter Everton Ramos conversou com o secretário Ernesto Paulela, responsável pela pasta de serviços públicos, que está à frente desse trabalho. A substituição é de 18 árvores e ele explica para a gente um pouco mais da questão técnica desse trabalho da prefeitura. Nós tivemos nos últimos 15 dias 3 quedas de árvores na praça do Centro de Convivência. Árvores essas absolutamente sadias, sem nenhum problema. Em função disso, nós resolvemos fazer uma investigação técnica, científica, das 100 árvores existentes nessa praça, todas adultas. O resultado dessa análise foi a supressão de 18 árvores, ou porque está morta, ou porque está comprometida, oca, podre, ou com doenças fitopatológicas severas. Em função disso, a equipe técnica, então, fez um laudo que propõe a supressão, a remoção de 18 indivíduos arbóreos, que começam a ser removidos hoje, vai até sexta-feira. Na semana seguinte, então, de 20 a 24, nós vamos fazer o manejo das outras 82 árvores, que é a poda de remoção de galhos secos, equilíbrio de arquitetura de copa, para equilibrar essas árvores que são de grande porte. Isso deve levar toda semana. Terminando esse trabalho, na semana seguinte, nós iniciaremos o replantio dessas 18 árvores que foram suprimidas, árvores essas que nós já vamos levar com aproximadamente 3 metros de altura. São árvores que estavam aqui, que já estavam plantadas, basicamente, é isso, né, secretário? São árvores que são conduzidas em viveiro de mudas, em embalagens de grande porte, então já são árvores de um porte, assim, vamos dizer, avantajado. Secretário, o senhor já frisou aí, mas eu gostaria de reforçar, as 3 árvores que caíram, elas não fazem parte desses laudos aí. Os laudos dessas 18 apontaram que elas tinham algum problema, mas as 3 que caíram, elas estavam sadias, é isso, né? Exatamente, não havia nenhum problema com essas 3 árvores que caíram. Por que caíram? Excesso de chuva, encharcamento de solo e vento forte. Ou seja, como técnicos que somos da área, nós podemos afirmar, não existe árvore que não cai, não existe. Árvore sadia também pode cair em função de encharcamento de solo, corrente de ar, ventos, tempestades, etc. Secretário, nós estivemos mais cedo na praça ali, imprensa fluminense, acompanhamos parte do trabalho das equipes ali.
Quantas equipes, todas aqui da Secretaria de Serviços Públicos, trabalhando agora nessas próximas 3 semanas? Exatamente. Nós temos 6 equipes das 15 que nós temos. 6 equipes estão dedicadas a esse trabalho no Centro de Convivência nessas 2 semanas. Um trabalho que, como o senhor já reforçou, vai ser em etapas e deve ser finalizado no dia 31 de janeiro. Secretário, até lá, aos fins de semana, não haverá trabalho e isso também não vai impactar na feira cultural que acontece no Centro de Convivência. Exatamente. Esse trabalho todo será feito de segunda a sexta, liberando a praça para as atividades culturais, artesanais, no sábado e no domingo. O secretário de Serviços Públicos de Campinas, Ernesto Paulela, falando a respeito da retirada de árvores, o corte das árvores do Centro de Convivência, a substituição por outras espécies e esse trabalho que vai acontecer em horários estratégicos para não atrapalhar o comércio local, a movimentação numa das praças mais importantes da cidade de Campinas. 10 da manhã e mais 20 minutos. Manhã Bandeirantes traz informações também para você que está conosco em FM 85.7, circulando pelas ruas e avenidas de Campinas e também pelas rodovias que cortam a nossa região. Atenção a você que está na região da rua Irmã Serafina. Um imóvel foi atingido por um incêndio nesta madrugada e há um isolamento no casarão que foi vítima dessas chamas pelo risco de desabamento. O imóvel aparenta estar abandonado, a Polícia Militar está no local, o incêndio foi ali depois das 5 horas da manhã e as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Não há vítimas, mas quem passa pelo local ainda percebe o trabalho de rescaldo, porque está sendo feita uma análise sobre o risco desse casarão desabar. O bloqueio acontece entre a Rua General Marcondes Salgado e a Avenida Aquidaban, trecho movimentado na região central de Campinas. Os motoristas que tentam acessar a via precisam ver a sinalização por parte da equipe da INDEC para as rotas alternativas. A Defesa Civil está presente no local, aguardando também a equipe de urbanismo para saber se haverá interdição completa do local, desse imóvel. E há a busca para saber quem é o proprietário e por que o casarão estava nessas condições. As causas do incêndio também vão ser investigadas. A prioridade nesse caso é, primeiro, controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhe para imóveis vizinhos. Isso já foi feito. Segundo, verificar se não há nenhuma chama que fica ali, às vezes, escondida embaixo de alguma tora, embaixo de algum material que pode se tornar inflamável. É o famoso rescaldo, está acontecendo agora. Depois, a análise do prédio como um todo e a comunicação para o proprietário, que até agora não foi informado se já está ciente do que aconteceu ou não. É na rua Irmã Serafina que esse incêndio foi registrado e é nesse local também que há parte da interdição. Se você, motorista, está nos acompanhando pela Rádio Bandeirantes e puder evitar o trecho, vai fazer um bom negócio. O local tem como prioridade o atendimento à equipe do Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil. O motorista que está circulando pelas ruas, avenidas, o nosso canal do WhatsApp também é um caminho para você conversar conosco e passar informação para quem está também neste momento nos acompanhando. É o caso, por exemplo, do Eduardo de Jundiaí, que diz que neste momento está na rodovia Anhanguera e tem um trecho de lentidão passando por Jundiaí. Ele está na pista sentido capital. Eduardo, o reflexo dessa lentidão é por conta da rodovia Dom Gabriel, que faz a ligação Jundiaí às cidades de Itupeva e Cabreúva. Passando por esse trecho, o motorista faz uma boa viagem, não enfrenta outros pontos de lentidão nesta manhã. Na rodovia dos Bandeirantes, o motorista também faz boa viagem, somente o para e anda na chegada à capital paulista. Pelo corredor Dom Pedro, manhã com tempo nublado, alguns trechos com chuva, atenção redobrada e um pequeno ponto de lentidão, alto fluxo de veículos para os motoristas que saem da rodovia Anhanguera e entram na rodovia Dom Pedro I.
é o congestionamento que começa, não chega a ser um congestionamento, é excesso de veículos. Então, o motorista não consegue imprimir maior velocidade porque tem muito carro fazendo o mesmo trajeto até o quilômetro 138 no trevo de Barão Geraldo. Mas está fluindo, o trânsito está seguindo normal às 10 horas e 24 minutos. E sobre a rodovia Dom Pedro I, uma informação importante, hein? Tem intervenção acontecendo no anel viário. A concessionária faz reparos a partir de hoje no trecho entre a rodovia dos Bandeirantes e a rodovia Anhanguera. É uma obra com duração esperada de 2 meses. O bloqueio acontece fora dos horários de pico. Então, neste momento, às 10h25, a obra está suspensa. Ela vai ser retomada a partir das 4 horas da tarde e seguirá assim até 9 horas da manhã de sexta-feira. A obra começa pela pista sentido rodovia Anhanguera a partir do quilômetro 18. É aquela faixa que foi estendida, aquele trecho que é mais novo do anel viário Magalhães Teixeira. Antes, o anel viário terminava no acesso à rodovia Anhanguera na pista sentido São Paulo. Agora há essa extensão que dá acesso também à rodovia Miguel Melhado de Campos e à rodovia dos Bandeirantes. A obra é nesse ponto, da rodovia Anhanguera até a Bandeirantes, começando na pista de quem está saindo de Campinas. E assim que terminada essa etapa da obra, são 2 meses de duração, o recapeamento vai acontecer na outra direção de quem está chegando à cidade de Campinas. No anel viário não há neste momento reflexos por essa obra. Falando em Miguel Melhado de Campos, amanhã o governador Tarcísio de Freitas estará presente em Campinas, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Marcelo Branco, e o superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem, o DER, Sérgio Codelo. Eles estarão presentes na cerimônia de anúncio de parceria para atendimento habitacional em função das obras na rodovia Miguel Melhado de Campos, a Vinhedo Viracopos. A obra vai ter início, há um impacto na população, a expectativa é que haja nos próximos meses já o começo da duplicação da Miguel Melhado, um dos trechos mais sensíveis na segurança pública de Campinas. Ali, infelizmente, acontecem inúmeros assaltos. Nos últimos tempos, deu uma diminuída na ação dos criminosos ali naquela região, mas tivemos casos graves de pessoas que, muitas vezes seguindo o GPS, seguindo o Waze, entram como uma alternativa para acessar o aeroporto de Viracopos. Quem vem pela rodovia Anhanguera, principalmente quem vem de São Paulo, quem vem de Jundiaí, quem vem de Valinhos, não. Vinhedo, principalmente. A Magalhães Teixeira, ela é o caminho mais curto. Ela tem um pedágio mais barato, mas ela tem também pontos de muita preocupação para a segurança pública e assim assaltos foram registrados e até latrocínios também, inclusive de um oficial da aeronáutica há pouco mais de 1 ano e meio. Então, com a duplicação, a expectativa é que se melhore a iluminação, que diminua a travessia de pessoas e dificulte a vida de bandidos que às vezes usam as lombadas como estratégias para assalto. O motorista tem que diminuir a velocidade, é aí que criminosos agem. Então, essas obras são aguardadas há muito tempo, mas causam um impacto para uma população que paga um preço por viver numa região onde muitas vezes o serviço público também não dá as caras. Então, a grande maioria de moradores da região do Jardim Campo Belo 2, Jardim Marisa, Campituba, são moradores honestos que estão cobrando também do governo uma melhoria para a situação do bairro, das casas, das avenidas e ruas, muitas delas que nem asfalto tem até hoje. E o fato disso dificultar a travessia também desses pedestres que muitas vezes trabalham na própria região. Tem muito comércio na beira da Miguel Melhado. O impacto disso tem que ser estudado. Pelo menos é isso que o governo do estado anuncia para amanhã, para ter também a informação sobre o anúncio da parceria para o atendimento habitacional para os moradores. E claro que a Rádio Bandeirantes vai acompanhar de perto também esta visita. São 10 horas e 28 minutos. Depois do intervalo, o Manhã Bandeirantes traz os assuntos das últimas horas, as participações dos nossos ouvintes. Muita gente já comentando a respeito do recuo do governo federal a respeito das novas regras para a fiscalização do Pix.
principalmente depois de um vídeo publicado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, o mais votado do Brasil nas eleições 2022. Nós vamos repercutir esse assunto. E o Manhã Bandeirantes foi convidado também nesta quinta-feira a participar do programa Bom Dia Ministro, que é uma espécie de entrevista coletiva de rádios de todo o Brasil com os ministros titulares do governo federal. Hoje nós conversamos com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E destacamos 2 assuntos. O primeiro deles é a estratégia de notícias falsas, as fake news, que tiveram o impacto que a gente viu com o Pix. E a pergunta, o Bolsa Família está também protegido, imune às fake news que também acontecem com os programas sociais? E também como o governo está trabalhando para orientar e proteger famílias que utilizam o dinheiro do Bolsa Família para as bets, as apostas online. Às vezes a gente até pensa, mas é o dinheiro do cara, ele pode usar onde ele quiser, mas é Bolsa Família. É preciso proteger também as outras pessoas que moram nessa casa e não estão pensando em jogo do tigrinho. O intervalo é rápido, na volta amanhã Bandeirantes traz esses e outros assuntos para você aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, vai fazer a substituição de 18 árvores no entorno do Centro de Convivência Cultural, no Cambuí, por espécies que sejam mais adequadas, saudáveis e nativas. Serão substituídas 17 árvores na Praça da Imprensa Fluminense, onde fica o Centro de Convivência, e mais uma na Praça Nelson Gonçalves, ao lado. O trabalho começou nesta quarta-feira e vai até o dia 31 de janeiro, sendo realizado em etapas. A Feira Cultural do Centro de Convivência continuará a funcionar aos sábados e domingos, dias em que não haverá o trabalho de manejo. O objetivo é manter no local árvores saudáveis e adequadas e evitar que exemplares com potencial risco de queda possam causar danos. A primeira etapa do trabalho, que é a retirada das árvores com risco de queda, teve início nesta quarta-feira, com finalização prevista para sexta-feira, dia 17. A partir da segunda-feira, dia 20, começa o trabalho. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique é a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 33 minutos, 10h33. O Manhã Bandeirantes abre aqui a primeira participação do nosso ouvinte, o primeiro giro de quem está conosco pelo 19971021493 e também para quem está conosco pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o caso do Pedro Silva, o Pedro, morador de Sumaré. Bom dia para você, Pedro. Ele mora no Matão e diz: ontem fui ao jogo da Ponte Preta lá em Novo Horizonte. Ganhamos por 1-0. O professor montou um time muito bom. Que legal. Pedro estava, portanto, na caravana da torcida da Macaca presente no estádio Jorge Ismael de Biasi. Vitória maiúscula, hein? Que vitória da Ponte Preta, que vitória do Guarani. Os times de Campinas ontem começando muito bem o Campeonato Paulista. É preciso ter pé no chão, né, Pedro? É preciso ter muito cuidado para não se empolgar com esse começo de competição, mas as duas torcidas estavam merecendo bons resultados, estavam merecendo
boas notícias. E posso dar uma outra boa notícia para quem está preocupado com o risco de rebaixamento? Vendo ontem a Portuguesa jogar contra o Palmeiras, vendo o Velo Clube perder pontos em casa para o Noroeste, num confronto diretíssimo das duas equipes que subiram para 2, dá 2-1 e que naturalmente são candidatas ao rebaixamento e correm o risco. Acho que rebaixamento, se os dois times de Campinas fizerem o feijãozinho com arroz, não correm risco. Classificação, pensar em algo mais no Campeonato Paulista, vaga na Copa do Brasil, aí tem que ter um pouco mais de pé no chão. Mas se os dois times jogarem o que ontem apresentaram em campo, acho que sustos os times de Campinas não devem passar, pelo menos. Tem time pior na competição e com grande tendência a ficar na parte de baixo. Às 11h30 da manhã, tem o Nossa Área falando sobre as duas vitórias e a rodada do Campeonato Paulista que segue nesta quinta-feira. Bola rolando hoje também na Rádio Bandeirantes, aqui com todo o timaço de esportes da RB. Campeonato Paulista tem hoje Bragantino e Corinthians às 7h30 da noite. Você vai acompanhar na Rádio Bandeirantes. Mensagem de áudio chegando também para nós. Trazemos a participação do nosso ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Diga. Ontem eu tava cruzando a Princesa do Oeste, na frente daquela padaria Piracã, né? Aí tava um agente dos Correios passando na minha frente, lotado assim de carnês de IPTU. Isso né? é rápido pra chegar. Você vê, a empresa que a prefeitura contratou para fazer os carnês de IPTU, essa empresa funciona direitinho, né? O carnê do IPTU sendo distribuído, que é uma maravilha, no tempo certo, atendendo a prefeitura de maneira exemplar. Agora, o serviço de iluminação pública com relação à manutenção, péssimo. Até hoje, desde o dia 4 de dezembro, não vieram arrumar o poste aqui, acender a luz. Essa empresa, péssima. Péssima contratação da prefeitura. Agora, a empresa que presta o serviço dos carnezinhos de IPTU, ótima, perfeito. E assim vamos indo, nos contentando com migalhas. Um grande abraço a todos. DJ Ale. E deixa de pagar o IPTU para ver o que acontece, meu caro DJ Ale. Obrigado pela audiência, obrigado pela mensagem, pela participação. A segunda via, se não chegar o IPTU na sua casa, ela já está disponível também, tá? Não tem como fugir. O IPTU de algum jeito chega até você. A novidade esse ano é que você pode pagar por Pix a partir do QR Code impresso nos boletos. São distribuídos mais de 515 mil carnês. O Pix, que nos últimos dias levou tanta gente à preocupação, fez inclusive boa parte do Brasil parar de usar essa ferramenta de transferências bancárias rápidas por conta de uma verdadeira campanha de notícias falsas que se espalhou pela internet. Existem preocupações verdadeiras a respeito do Pix? Sim. Existe uma falha de comunicação do governo visível também de soltar uma novidade assim sem antes discutir com a população, explicar direito? Evidente que sim. Mas também há a malícia por trás disso, de gente que aproveita a desinformação para surfar na mesma onda. Esse foi um dos assuntos que nós tratamos hoje com o ministro Wellington Dias, titular do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que também foi alvo de notícias falsas a respeito do Pix em relação ao programa Bolsa Família. O programa em que nós participamos se chama Bom Dia Ministro. Ele é realizado pelo governo federal e que convida a cada edição rádios de todo o Brasil. No passado nós participamos de algumas dessas edições e essa primeira que nós fomos convidados em 2025. Vou destacar aqui 2 pontos. O primeiro de uma pergunta feita pelo colega da Rádio Nacional de Brasília a respeito de como o governo federal está trabalhando para proteger famílias que estão utilizando o dinheiro do Bolsa Família e de outros benefícios para apostas online nas casas com
conhecidas como bets, espalhadas pela internet e pelos aplicativos de celular. E nós questionamos o ministro a respeito das fake news. E ele trouxe, inclusive, um posicionamento do recuo do governo federal sobre a fiscalização que aconteceria, mas que todo mundo estava entendendo ou errado ou fazendo questão de não entender. Ministro Wellington Dias participando desta edição do Manhã Bandeirantes. É claro que é um desafio grande, e aí não só para o público do Bolsa Família. Veja que tiveram vários estudos da Confederação Nacional do Comércio, estudos de algumas instituições e também investigações. E olha só, 52% da população brasileira jogou em apostas. Então é um número significativo. Lembrar que nós não estamos falando aqui de futebol, jogar futebol, de praticar um exercício, natação. Nós estamos falando de um jogo que para muitas pessoas ele tem um risco do vício, não é? De criar uma dependência. Não tem a dependência química, a dependência do álcool, a dependência de outras coisas. Também é possível a dependência de jogos. E no levantamento, o número de pessoas que são do Cadastro Único do Bolsa Família é bem menor, que usaram o cartão do Bolsa Família, 3,4%. Agora, com a decisão do Supremo, do TCU, permitiu que adotássemos medidas no sentido de impedir o jogo com cartões, aí não só o cartão do Bolsa Família, o cartão de crédito, os cartões em geral. E agora também nós estamos olhando no sentido de um trabalho pelo uso do CPF de pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas do Bolsa Família, por exemplo, que as pessoas estão sendo claramente usados para lavagem de dinheiro. E acionamos a Polícia Federal, abriu investigação e, com certeza, muito em breve nós vamos ter aí informações. Eu acho que aqui nós temos uma situação que não usa o cartão, mas alguém usa o seu CPF e provavelmente sobre outra forma de pagamento que não o cartão está praticando. O olhar aqui o dinheiro do Bolsa Família, ele é um dinheiro livre, mas é também um dinheiro para as necessidades básicas da família. Então a gente tem ali um acompanhamento por parte do Sistema Único da Assistência Social, na perspectiva de não deixar que, por conta de que um adulto titular gasta todo o dinheiro com jogos, venha trazer privação, venha trazer a falta de alimento e outras que são necessidades essenciais à família, para aquela família. Tá certo, vamos seguir com o nosso giro. A gente vai agora a Campinas falar com o Heitor Fredo, da Rádio Bandeirantes. Oi, Heitor, bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, ministro, a todos que nos acompanham. Ministro, a gente tem acompanhado as consequências, por conta da história do Pix, das campanhas de fake news dentro de ações do governo. E não é de hoje, o Bolsa Família, vira e mexe, também é alvo de notícias falsas, de campanhas pelas redes sociais. Como é que o Ministério trabalha para que notícias falsas não atrapalhem programas sociais e que os benefícios e o trabalho todo cheguem à população? Hoje, o Ministério do Desenvolvimento Social, meu querido Heitor, me saudando você aqui, toda a equipe da Rádio Bandeirantes e todo o povo de Campinas e região. Veja, hoje a gente consegue ter uma linha direta com as pessoas da família. Nós criamos um sistema que permite uma mensagem direta. Esses dias, por exemplo, espalharam
um fake que seria cortado o Bolsa Família de todo mundo que tivesse filho. É o contrário, a gente quer apoiar em primeiro lugar as famílias, né? E ali a gente sabe quem são as famílias ali do Bolsa Família e mandamos uma mensagem. Não é mentira, essa informação não é verdadeira, pelo contrário, a gente quer colocar o melhor. Mas é um desafio. Eu cito agora, sei que muitos colocam essa enxurrada de mentiras que teve esses dias sobre o Pix, por exemplo, e o governo, pra você ter uma ideia, para evitar, aí você pensando do ponto de vista do ser humano, para evitar que tivéssemos um problema com o próprio sistema Pix, né, que passou aí a ter uma queda na movimentação, né, abaixo da metade assim, em apenas uma semana de fake news, e também de tantas pessoas que estavam aterrorizadas, porque agora ia ter taxação, ia ter imposto, enfim. O governo resolveu suspender, né, e os objetivos dele, que é combater e vai seguir combatendo lavagem de dinheiro, fraude, né, crimes, isso, criminosos, não fiquem, não podem ter a certeza, nós vamos chegar a você. O governo vai chegar aos criminosos, porque nós não podemos aceitar o crime. De qualquer modo, Heitor, é um desafio muito grande. Agora mesmo, nas enchentes de São Paulo, as enchentes de outros estados, pessoas colocando fake news, tá? Ou seja, é uma coisa lamentável. Então, eu quero agradecê-lo e que todos possam ajudar. Eu acho que não é só uma questão de democracia, é muito acima da ética, é a própria vida. Eu acho que há necessidade, como seres humanos, de que a gente tenha aqui, cada um, responsabilidade e, do outro lado, colaboração para o combate à fake news. O ministro Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, hoje no programa Bom Dia Ministro, em que participamos e que teve a apresentação da Mariana Jungmann, jornalista do grupo EBC, que pertence ao governo federal. Já que entramos no assunto das fake news que estão no Brasil, fazendo com que políticos recuem, vamos falar a respeito do que aconteceu em relação ao Pix. O governo cancelou a normativa da Receita Federal que introduziria uma nova fiscalização no Pix. Essa mudança gerou uma onda de fake news, pois muitas pessoas espalharam que o governo ia taxar o Pix, o que não é verdade. O cancelamento da mudança foi anunciado pelo secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, no Palácio do Planalto, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele explicou que o cancelamento aconteceu justamente porque pessoas distorceram o ato da Receita Federal. Vamos ouvir o que disse o ministro Fernando Haddad nesse anúncio oficial por parte do governo. É justamente para dar força à tramitação de uma medida provisória que o presidente está para assinar. Ela foi fechada, o texto dela foi fechado agora, tem uma tramitação na esplanada até chegar às mãos dele, mas que eu posso adiantar o conteúdo. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix, que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. O que isso significa?
que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje, com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em PIX na comparação com em dinheiro, está vedado. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em PIX. Você não vai poder cobrar a mais. Você pode até, por falta de conta bancária, não usar o PIX. O PIX não é obrigatório, a moeda é obrigatória. Quem quer que pague em dinheiro tem o direito de pagar em dinheiro a quantia que for. Em PIX, o PIX não é obrigatório, mas quem quer que utilize o PIX vai ter que usar o mesmo valor pago em dinheiro. Não pode ter nenhum acréscimo. E para isso, a medida provisória garante a não tributação da utilização dessa forma de pagamento e o sigilo na forma da legislação aplicável. O sigilo bancário é aplicável ao PIX como a qualquer outra forma de pagamento. Seja um cheque, seja um DOC, seja um TED, o que for, ele está protegido pelo sigilo e o PIX estará protegido pelo sigilo da mesma maneira. Aliás, como sempre foi. É só a ampliação, o reforço daquilo que já está na legislação, tornando mais claro que esses princípios estarão resguardados pela medida provisória. Esse, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando sobre esse recuo do governo. A fiscalização sobre o PIX ia abranger movimentações acima de R$5 mil por mês para pessoas físicas e R$15 mil para pessoas jurídicas. Elas teriam que ser reportadas automaticamente pelos bancos e pelas instituições de pagamento. O governo defendia que era uma norma para reforçar o combate à evasão fiscal, mandar dinheiro para fora, conseguir de alguma forma burlar o sistema e que não seria criado um novo imposto. O governo federal já tinha prometido acionar na justiça quem divulgasse fake news sobre o assunto. E a gente vem acompanhando, você que acompanha, ouve o Manhã Bandeirante, sabe que é um assunto recorrente nesta última semana, na semana passada também. Agora, vamos falar um português claro. O recuo veio principalmente, e se não foi em função disso, é assim que ficará a narrativa e é assim que fica no imaginário popular após a publicação de um vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, deputado de Minas Gerais, o mais votado do país em 2022, uma das principais lideranças da direita bolsonarista, e que publicou um vídeo que no YouTube já está quase com 900 mil visualizações. Nas redes sociais, Instagram, Facebook, já passa da casa do 1 milhão. Vamos com um trecho desse vídeo. Há uma trilha sonora que foi colocada no próprio vídeo e alguns efeitos, algumas artes que são colocadas também para você que está conosco no canal do YouTube. Você vai entender o que é o tal do vídeo do Nicolas Ferreira, que hoje está sendo falado também no meio político e que é considerada a bala de prata do projeto PIX do governo federal. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e PIX, que movimentam acima de R$5 mil para pessoas físicas e R$15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o PIX não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O PIX não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor tá custando caro demais. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar R$81 mil por ano, ou seja, pouco mais de R$6 mil por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter o serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo o serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. Sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, PIX, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência
e colocou sigilo para os gastos dele com a Janssen, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum e empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. Esse foi o vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira que viralizou e que é tratado nos bastidores como um dos principais motivos para o governo recuar depois de mais de 150 milhões de visualizações. Eu falei que passou da casa do milhão, mas passou muito da casa do milhão. Mais de 150 milhões de visualizações. O deputado federal do PT, Lindbergh Farias, Lindbergh é também um nome histórico dentro do PT, gravou um vídeo para rebater a gravação de Nicolas Ferreira. O Lindbergh é do PT do Rio, o Nicolas do PL de Minas Gerais. O Lindbergh será o líder do PT na Câmara em breve, inclusive. Ele fez vídeo imitando a mesma estética, camiseta preta, fundo preto, e na sequência falou o seguinte no vídeo, que ele se limita a tentar dizer que o que foi publicado por Nicolas Ferreira não condiz com a verdade, afirmando que o Nicolas usa a estratégia de confundir o eleitor, mas o fato é que não conseguiu chegar ainda esse vídeo nem perto da viralização que teve o deputado Nicolas Ferreira. Paralelo a isso, o governo federal, que já tinha prometido acionar a justiça para investigar quem divulgasse fake news sobre o assunto, apresentou uma medida provisória para proibir qualquer tributação sobre o Pix. E também promete utilizar a Advocacia Geral da União para saber de onde partiram os ataques com notícias falsas sobre as regras do Pix. A Tayane Mello vai contar pra gente um pouco mais sobre o que a AGU disse também em relação a esse assunto que, basicamente, movimentou Brasília nos últimos dias, Tayane. Além de pedir a abertura de inquérito pela PF, a AGU também quer que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor apure práticas abusivas que resultaram em golpes e que, em articulação com os PROCONs dos estados, a Senacom promova uma campanha de informação relacionada ao uso do Pix para alertar a população. O anúncio foi feito depois que o governo decidiu cancelar a nova regra de fiscalização do Pix em meio à onda de notícias falsas sobre taxação. Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, além dos crimes contra a economia, foram identificados outros envolvendo a utilização de símbolos e logomarcas do governo federal, do Ministério da Fazenda e da Receita Federal. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Tayane Mello. Bom, vamos à opinião também do nosso ouvinte. Vamos falar um pouco a respeito desse assunto. O Pix é utilizado por mais de 75% da população. Então, isso mexe diretamente com todo mundo. O governo federal lança regras batendo na tecla de que é preciso ter essa fiscalização porque tem gente usando o Pix também para lavar dinheiro, piriri, pororó e vida que segue. Aí começam as campanhas contrárias. O governo recua e basicamente joga para os leões o ministro Fernando Haddad, todos os deputados, senadores, políticos que deram a cara para defender a proposta do governo, para a proposta da Receita Federal para vir adiante. Se as notícias todas são falsas, se tudo que foi falado do Pix é fake news, o gesto que o governo faz é de ceder às notícias falsas com medo de uma pressão. A população deixou de usar o Pix nos últimos dias pela desinformação. Se o projeto é bom mesmo, você bate na mesa e banca. Se o projeto é realmente para pegar criminoso que está desviando dinheiro, que está sonegando imposto, banca o projeto independente do que eventualmente possa ter de efeito na imagem do governo.
Quando você faz um passo atrás nessa pipocada que o governo deu, você alimenta ainda mais a rede de notícias falsas, dá mais munição para os adversários e faz com que o povo fique na dúvida. Ué, mas se era mentira, por que voltou atrás? Não se pode fazer qualquer movimento econômico num país onde a gente tem dificuldade, às vezes, para entender como funciona uma conta corrente. Você não pode simplesmente jogar como se estivesse falando apenas com especialistas da área econômica, como se todo mundo fosse entender o que é evasão de divisas, o que é você ter uma fiscalização acima de R$5 mil por parte da instituição financeira, sem ter uma comunicação clara. O governo Lula, desde o início, peca demais na comunicação com o povo, na comunicação com as pessoas mais simples, o que sempre foi a marca do político Lula, que demonstra às vezes um certo cansaço, uma montagem de equipe que também não passa toda essa credibilidade e um erro crasso de comunicação, achando que simplesmente as pessoas aceitariam. O que dava certo, o que funcionava na comunicação em 2006, 2007, 2008, que foi o auge do governo Lula, não funciona em 2025. 2008 você não tinha as redes sociais com tanta popularidade, facilidade de comunicação e uso errado e às vezes criminoso delas também. Mas quando você recua dessa forma, você é um alvo fácil da extrema-direita, da direita mais conservadora, que estava mais moderada nesse caso. E você passa a impressão para o seu próprio eleitorado de que você não tem a menor convicção naquilo que você está fazendo. Então, se a ideia do governo era recuar para diminuir o impacto negativo que a imagem do governo estava passando para uma boa camada da população, no meu entender, piorou ainda mais. Aquela frase clássica, ficou pior a emenda do que o soneto. E o que pensa você que está conosco aqui no Manhã Bandeirantes? As mensagens vão chegando e vamos compartilhando também com os nossos ouvintes. A primeira mensagem aqui que eu trago é do Marco Silva Bedin, direto de Hortolândia. Bom dia, Marco. Depois das mentiradas sobre a taxa no Pix, o presidente Lula resolveu voltar atrás. Esse monitoramento nas contas e no dinheiro que entra na conta sempre teve e vai continuar sempre pela Receita Federal. Só que agora vai voltar o que era antes, R$2.000. Pois é. Absurdo fiscalizar quem tem mais de 5 mil de movimentação, vai fiscalizar a partir de 2. Então todo o argumento usado, inclusive pelo deputado Nicolas, de que quem ganha 5 mil vai começar a ser fiscalizado, não é bem assim a história. Mas faltou comunicação, né, Marco? E a Receita já falou que vai olhar mais ainda agora. Acho que vai ficar ainda pior. A gente não sabe direito, não sabe para que lado o governo vai. Mensagem que chega também do Cleiton. Alô, Cleiton, bom dia, Heitor, bom dia, amigos da Bandeirantes. Se o governo Lula continuar com suas trapalhadas, não consegue se reeleger. Nem se o Palmeiras for campeão mundial, escreve o Cleiton. Cleiton, bicampeão. Esse ano tem Mundial de Clubes com o Palmeiras, hein? Um abraço pra você, Cleiton. Obrigado pela mensagem. Não é só a reeleição do governo Lula, é a credibilidade do governo como um todo e do próprio ministro Fernando Haddad. Se Lula, não tem nenhum sinal de que isso não vai acontecer, mas se Lula não for candidato a presidente, o nome natural seria o de Fernando Haddad. Como é que você bota o Haddad, que já tem uma imagem de um prefeito que não foi reeleito em São Paulo, perdeu no primeiro turno para João Dória, que hoje não é um cara querido nem pela direita e nunca foi pela esquerda. É um ministro que ganhou a fama de taxade, de todos os memes que se espalharam pela internet e não consegue reverter essa imagem, não consegue mudar essa imagem. O nome dele na urna, acho, depois dessa, praticamente impossível.
A mensagem também que chega nesta manhã do Adriano Vermelho. Recuo vergonhoso do governo ou vitória indiscutível da oposição? Óbvio que cada um com sua visão ideologicamente enviesada, o que é natural, vai enxergar de uma forma e tudo bem. Mas eu vejo diferente. Eu analiso, escreve o Adriano, que o poder da internet se mede nesses momentos. Pragmaticamente falando, é incontestável como as redes sociais conseguem mudar opiniões, ritmos, desejos e humores, inclusive na política nacional. É fato também que tudo isso é novo e, como dizia o tio Ben, do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Adriano diz que é nesse momento que começam os problemas, já que iniciamos a ascensão política internetica, mergulhados num monte de fake news e quase reféns da inteligência artificial. E não se tem certeza ainda que, se criarem mais regras com mais controle, imputando responsabilidade nos usuários, nós vamos sair dessa zona cinzenta que hoje a internet é. Um lugar que o Adriano conclui dizendo ser menos selvagem, mais consciente, que é o que a gente espera, mas ainda tem muita coisa a acontecer. Esse é só o começo dessa empreitada e uma pequena picada aberta nessa densa e inexplorável floresta digital. Desejando bom dia, o Adriano Vermelho. Mensagem também que chega... vamos compartilhar aqui mensagem de áudio também do nosso ouvinte que está nesta edição do Manhã Bandeirantes acompanhando e nos escreve, nos manda seu áudio pelo 19 97102 1493. Foi um erro do governo recuar. Eu não teria recuado, não tem que recuar. O governo deveria, como ele falou, colocar essa... como que fala lá? Eu esqueci. A lei provisória. Deveria entrar com a lei provisória para... não vai ser taxado. Pronto, já entra com a lei provisória lá. Eu esqueço o nome do negócio agora. Deu um branco. E pronto. Não, deveria seguir, deixar. Isso é inadmissível. A fake news começar a ganhar espaço no Brasil. Ganhar... Tandy Negrão. Muito obrigado, Tandy, pela participação. Tem mais mensagem chegando também com a participação do nosso ouvinte. Daqui a pouquinho eu faço mais um giro que tem muita mensagem chegando, tem muita participação nesta quinta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo. E na volta, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a deputada estadual Ana Perugini, presente conosco, que vai ser a nossa convidada no próximo bloco, a falar também sobre os projetos na Assembleia Legislativa, e um deles que foi aprovado recebeu um apelido de PIB da Vassoura. A gente vai explicar direito o que é esse projeto, mas que foi vetado pelo governador Tarcísio. Ele está ligado principalmente à economia dos afazeres domésticos, mas o governo do estado vetou um projeto que foi aprovado por unanimidade na Alesp. O intervalo é rapidinho, na volta a esses e outros destaques e mais um giro da participação do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O trajeto da linha 325 da Vila Santa Isabel será invertido e passará por novos pontos na cidade de Campinas. O caminho será da Avenida Santa Isabel para a Rua Júlia Leite de Barros e Luiz Vicentim Sobrinho até a Marcolina Mendes de Leme. Assim, além das vias que já eram percorridas pelo ônibus, a linha passará por 2 novos trechos. Um na Avenida Santa Isabel, entre a Vitorino Ferrari e a Júlia Leite de Barros, e outro na Rua Luiz Vicentim Sobrinho, entre a Vitorino Ferrari e a Rua Ângela Signori Grigol. Os passageiros devem usar o ponto disponível do outro lado da rua, devido à troca do sentido da linha. Um novo ponto também será usado na Rua José Martins, próximo da esquina com a Rua Edna de Barros Sanches. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com a melhor equipe esportiva do interior, líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 10 minutos, 11 horas 10 minutos. Estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes nesta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Recebendo hoje a deputada estadual Ana Perugini, do PT aqui do estado de São Paulo, para falar um pouco sobre o balanço desses últimos anos à frente do mandato na Assembleia Legislativa e sobre alguns dos projetos de lei que foram aprovados e um deles que gera uma certa polêmica. Deputada, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom dia para a senhora. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos que estão aqui na sala nos apoiando para que a voz chegue, né, até o nosso povo. Eu quero agradecer a oportunidade à Rádio Bandeirantes e a você, Heitor, por essa oportunidade. Deputada, no ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto da senhora que ficou conhecido já lá em 2017 como PIB da Vassoura. Não sei nem se a senhora gosta muito desse nome, mas enfim, assim ele ganhou também o noticiário nacional. Isso foi aprovado pela Assembleia Legislativa envolvendo os afazeres domésticos, como lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, no sistema de contas estaduais. Os deputados aprovaram e houve o veto por parte do governador Tarcísio de Freitas. Explique para o nosso ouvinte, por favor, deputada, o que significa esse projeto, como é que foi essa tramitação na Assembleia Legislativa e como a senhora recebeu a notícia do veto por parte do governo estadual. Em relação ao veto, eu já esperava o veto. Porque quem cria uma Secretaria de Políticas para as Mulheres e não dá a condição dela ser exequível de aplicar as políticas públicas para defender os interesses das mulheres hoje na sociedade, no Estado, onde se aumenta o feminicídio, é de se esperar que o PIB da Vassoura sofresse o veto. Nós tivemos vetos que vão ficar na história, como o veto ao projeto que facilitaria a vida das pessoas com espectro autista, que era para prorrogar um laudo, porque nós sabemos até, infelizmente, hoje não há uma solução definitiva para isso, uma vez com o diagnóstico, você sabe que não há reversão em relação ao espectro autista. E foi o projeto, esse projeto, ele encurtaria, ele permitiria que você não tivesse que, a cada ano, fazer a renovação para que aquele que tem um espectro recebesse benefícios. Ele foi vetado com a alegação de que precisa ser feito todo ano, porque, em havendo a reversão, é preciso que o laudo aconteça. Não há reversão. Então, houve a associação, a sociedade que conhece o espectro e que conhece a ciência que trata desta questão, foi para cima, andou nos corredores da Assembleia e a Assembleia teve que derrubar o veto, porque o fundamento era absolutamente inaceitável, né? Era ridículo até. E em relação ao PIB da Vassoura, dessa inclusão, ele é da mesma forma, porque é de competência concorrente legislar, né, de forma ordinária e até mesmo por lei complementar, com projeto de lei complementar, quando se trata de políticas
para melhorar a vida das pessoas. Não há aumento de despesa, eu não estou criando uma secretaria, não estou criando um departamento, eu estou dando uma atribuição a esse departamento de fazer aquilo que já é feito em muitos países. Nós sabemos do potencial do Estado de São Paulo. O projeto foi apresentado inicialmente em Brasília, em 2017. Eu fui convidada pela ONU Mulheres para apresentar o projeto no México, saí de um seminário com a presença do IBGE em Brasília, para apresentar esse projeto. O projeto ganhou uma repercussão internacional. A Argentina hoje já contabiliza o tempo que a mulher retorna para sua casa e para a aposentadoria, porque ela retorna para casa para cuidar do seu filho. Isso é por demais natural que não se interrompa essa vida, né, da previdência da mulher que retorna. E no nosso país agora se começa a discutir. Nós tivemos agora, no encontro do G20, nós tivemos uma discussão grande, está ganhando uma repercussão muito grande a economia do cuidado. E aqui no estado de São Paulo, inclusive no dia da aprovação, eu falei no microfone de à parte que São Paulo saiu adiante porque já aprovou o projeto. E esse projeto ganhou da Comissão de Constituição e Justiça na Alesp o parecer favorável, ou seja, um parecer dizendo é constitucional, é da competência, e não haveria nenhuma necessidade ou nenhuma justificativa plausível para vetar o projeto. Mas é de se esperar, porque há que se ter coerência, né? A coerência aí diz o seguinte: a vida das mulheres, né, a vida de grande parte das pessoas que não têm visibilidade hoje no nosso Estado continua sendo irrelevante. E é um trabalho de estrutura de toda a sociedade. Nós sabemos que para você estar sentado aí trabalhando, alguém vai preparar o teu alimento, né, para a hora do almoço, né? A roupa não nasce lavada nem passada no cabide nem na gaveta, né? A casa ela não acontece limpa sem que alguém faça isso. Então o que nós queremos é que haja uma conta satélite, quem faz esse trabalho, quanto custa isso, para não ouvir, né? Eu não quero mais ouvir nenhuma mulher dizendo que ela não trabalha, ela só fica em casa, ela é do lar, e nem quero ouvir, como eu vi por ocasião da reforma da Previdência, que as mulheres querem direitos iguais, mas elas querem se aposentar antes, né? E nós sabemos que em 2022 nós trabalhamos em média. Quando eu falo em média, é a média no Brasil, porque no Norte e Nordeste essa carga horária em relação ao trabalho não remunerado exercido pelas mulheres é maior. A média em 2022 foi de 9 horas de trabalho a mais para as mulheres por semana. Então há que se ter uma aferição para que isso possa nortear as políticas públicas, né? E aí, se você me permite, Heitor, né? Fica à vontade. Quando eu falo sobre isso, eu só vejo uma mulher cutucando o companheiro. Eu falei, tá vendo, né? Tá vendo? Deputada, só para a gente entender, por favor, conclua. É importante acabar com esse trabalho escravo. Para a gente entender, hoje no Brasil existe uma regra do INSS que a mulher dona de casa ela pode contribuir e, num futuro, ter aposentadoria. O que mudaria no estado de São Paulo e o que pode mudar com a lei que a senhora já colocou em discussão em 2017 em relação ao que já tem de regra hoje? Qual é a mudança principal da chamada PIB da vassoura? Eu vou lhe responder a pergunta com uma pergunta. Você conhece alguma diarista que recolhe a Previdência como autônoma? Eu não conheço. Mas dona de casa que aposentou eu conheço. Eu não conheço. E vou lhe dizer, quem tem a condição de até ter num relacionamento o reconhecimento de que esse trabalho é importante, traz muita alegria. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente não é. Eu já cheguei até numa profundidade maior no processo de discussão dentro da equipe, me referindo a alguém que estava trabalhando rotineiramente comigo, falei assim, olha, a tua previdência deveria alcançar a tua esposa que está em casa. Falei, o que é isso? Falei, deveria alcançar sim, porque para você estar aqui comigo, ela está lá. Então, é importante que o olhar não seja para algo que é uma exceção, mas aquilo que é rotineiro nas nossas vidas, aquilo que acontece e que passa desapercebido, é naturalizado. É chamado de trabalho de amor, mas, na verdade, é um trabalho que tem sujeitado as mulheres, em grande parte as mulheres, a homens que exercem esse trabalho, mas é uma minoria, e esse dado não é um dado intuitivo, é um dado que já foi contabilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse trabalho hoje já está sendo acompanhado pela Organização Internacional do Trabalho
E países avançados hoje já têm essa mensuração. O Brasil precisa de fazer. E a minha alegria foi que o Estado de São Paulo poderia ter saído à frente. E nós vamos lutar para derrubar o veto, porque o veto ele não tem razão constitucional, razão técnica de perdurar. Nós estamos conversando com a deputada estadual Ana Perugini, que, quando deputada federal em 2017, apresentou esse mesmo projeto em Brasília e ele foi reapresentado em 2019 pela deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, ex-prefeita de Fortaleza. A senhora tem conversado com a deputada e como é que está a tramitação em Brasília, já que em São Paulo houve esse veto por parte do governo? Já teve seminário tratando desse projeto. Como eu disse, esse projeto já foi discussão agora no G20, né, porque é uma necessidade para avanço do país. Para que o nosso país avance, ele precisa de ter essa conta. As políticas não podem acontecer, as políticas públicas não podem vir a acontecer em função dos movimentos, mas em função de todo o dado estatístico levantado pelo próprio governo. Deputada, um outro projeto também da senhora relacionado aqui à região metropolitana de Campinas. No final do ano passado, a senhora apresentou a proposta para tornar uma área de proteção ambiental a Serra dos Cocais, que abrange Valinhos, Vinhedo, Itatiba, Louveira. É considerado um patrimônio ambiental. Gostaria que a senhora falasse sobre esse projeto e como é que está a tramitação dele na Assembleia Legislativa. Olha, eu preciso ainda conversar com as autoridades locais. Nós já temos apoio, né, das cidades abrangidas pela Serra dos Cocais. Nasceu até da denúncia de focos de incêndios, muitas vezes focos de incêndios provocados. Nós sabemos que nós estamos lidando aqui com uma área de um valor, né, do ponto de vista dos ambientalistas, de quem quer preservar a natureza, de quem quer preservar manancial, de quem quer preservar a fauna, né, e a flora ali, mas principalmente os nossos recursos hídricos. Né? Em pouco nós nos damos conta de como a nossa região é densa populacionalmente e o quanto há escassez de água aqui, porque nós abastecemos inclusive a região metropolitana de São Paulo. Desse ponto de vista, é de uma riqueza que não tem como mensurar. E do ponto de vista do valor econômico, do valor imobiliário, nós estamos numa luta. Porque você há de convir que há interesse econômico, né, em loteamento dessas áreas. Então nós precisamos apresentamos o projeto, já conversamos com o GAEMA, já conversamos com o Ministério Público que trata dessa questão, e vamos levar essa discussão numa audiência na Lesp, e estamos dialogando com os municípios para que não haja nenhum impedimento na aprovação desse projeto, para que nós consigamos preservar, né, algo que vai nos manter, nos dar condição de sustentabilidade no futuro e agora também no presente. Então é um projeto que não nasceu da iniciativa de uma parlamentar, mas de um movimento na Serra dos Cocais, de quem ama aquela área, de quem tem uma responsabilidade com o futuro e que quer preservar aquela área. Deputada, estamos chegando na reta final aqui do nosso Manhã Bandeirantes. Para a gente finalizar, para 2025, quais são as prioridades do seu mandato, pensando na região metropolitana de Campinas, Hortolândia, município que é também sua base eleitoral? E que dificuldades a senhora imagina por ser uma parlamentar do PT num governo de Tarcísio de Freitas do Republicanos, diante até dessas situações recentes de vetos aos seus projetos? Olha, a dificuldade que eu vejo como parlamentar, neste tempo agora, é que apesar de ser de oposição nos mandatos que tive já na Assembleia Legislativa, nós tínhamos uma vida muito intensa ali dentro. Eu fui membro efetiva da Comissão de Constituição e Justiça durante 8 anos e nós nos reuníamos. E nós debatíamos os projetos. Havia, de fato, uma vida intensa dentro da casa. Hoje, a vida intensa da casa se dá muito por um colégio de comissões para que nós possamos emitir um parecer para aprovar ou não projetos. Mas nós não temos tido uma vida ativa ali dentro enquanto comissões de trabalho. E isso é muito triste do ponto de vista de quem entende a importância do parlamento, de quem entende a importância, porque nós estamos diretamente ligados à vida das pessoas, se não enquanto de cidadão para cidadão, mas em contato com os vereadores que andam pelas veredas, que conversam com as pessoas, mas nós representamos
de uma forma muito, muito larga, o interesse da população. Tanto que aquela casa é conhecida como a Casa do Povo. E como Casa do Povo, ela precisa de representar esse povo, precisa de ouvir, precisa discutir as demandas, né? E quando você vê o poder, né, o poder da ingerência, né, do governo do Estado, do Poder Executivo, de ditar as regras ali dentro, isso é muito sério, é muito sério. Eu falei agora há pouco a respeito da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, né? Que tem a deputada Valéria Bolsonaro à frente. Hoje à frente, né? Eu falei, até me perguntaram, olha, não executou todo o orçamento, que era pífio orçamento, pífio, né? Todo orçamento. Não executou porque as políticas são intersetoriais. Não é verdade isso, não é verdade. Não houve execução porque não tem como trabalhar com esse orçamento. Não se executa porque cada secretaria tem uma dotação orçamentária e nós sabemos que o Estado é muito grande e que ele precisa usar esse recurso e aplicar as políticas que foram destinadas a ele, até porque os secretários precisam de prestar esclarecimentos semestralmente à LESP das políticas que foram executadas diante daquele orçamento, né? Então, eu acredito que não foi nem por culpa da secretária. Eu não assumiria uma secretaria nessas condições jamais. Jamais, porque eu respondo pelo local onde eu estou. E ali não há condições de você. A política ela é transversal, quando se trata dos direitos das mulheres, é claro que é. Mas vá tirar recursos da Secretaria da Saúde ou da Educação para você aplicar na tua secretaria. Quem sabe como funciona a Prefeitura ou como funciona o Poder Executivo a nível estadual ou a nível federal, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, quando você cria uma secretaria, você, no mínimo, tem que dotar essa secretaria de estrutura, né? Então, essa é uma questão muito séria. Então, uma das dificuldades que eu encontro hoje no Estado de São Paulo é que eu já fui oposição, mas nós tínhamos como fazer, de fato, esse embate, porque há o respeito em relação às casas. Hoje, eu não vejo isso. Eu falei agora há pouco do veto em relação ao projeto, que a alegação foi absolutamente infundada, mas foi feita uma alegação ali para derrubar um projeto sobre uma mentira. E é muito sério você escrever mentira, né? Muito sério. Falar já é complicado, escrever pior ainda, né? E foi escrito, né? Então, eu espero agora, né, você perguntou o que nós vamos tratar de imediato. Nós vamos, de imediato, a derrubada desse veto, porque eu tenho prazo para isso, né? Então, nós vamos conversar com os deputados, eu vou conversar com a OAB, porque eu sou filha da PUC, eu fiz direito na PUC. E até algumas pessoas falam para mim, Ana, você precisa de fazer mais política com os projetos. Eu falei, olha, eu não vou apresentar projeto que não é de minha alçada apresentar. Se a competência é exclusiva, eu não posso criar a secretaria. Isso é de competência exclusiva do chefe do executivo, né? Eu não vou fazer isso, né? Até porque eu não consigo me dedicar em profundidade a algo que eu não defendo. Se não é da minha competência, mas é da minha competência, eu não posso aceitar que se diga que não é da competência, e por isso que o projeto vai ser vetado, né? Não posso aceitar isso. Nós tivemos um projeto muito importante que foi apresentado na casa, foi aprovado na casa e foi sancionado pelo governador, que foi a lei da responsabilidade, da paternidade responsável, para que os cartórios de registro civil agora informem a defensoria para que a criança que não recebeu o nome do pai tenha o procedimento adequado dentro da Defensoria Pública, que é a investigação de paternidade. Porque eu acredito que quando não há conhecimento do direito, muitas vezes ele deixa de ser exercido. E eu sei que o direito não socorre quem está dormindo, né? Então, se a genitora não tem esse conhecimento, até chegar ao cartório do juiz corregedor, que é a praxe que se usa hoje, para que haja a intimação do suposto pai, para que ele venha até o cartório, para dizer se é ou não é. Aí o juiz decide, aí ele envia para que haja a investigação ou não. E isso tem um lapso temporal muito grande e nós precisamos de encurtar isso. Então, nós tivemos um projeto importante aprovado, né? E um projeto que nasceu em 2017 ainda. Então, tem muita coisa bonita que pode ser feita no Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, mas é preciso haver muito respeito e entendimento do que é de cada casa
e de uma fundamentação, no mínimo, aceitável para haver um veto e, quiçá, uma sanção, né? Mas nós vamos trabalhar ainda, porque agora a Comissão de Constituição e Justiça tem que se manifestar sobre esse veto. Deputada Ana Perugini, infelizmente nosso tempo é curto, mas espaço aberto para a gente sempre acompanhar um pouco mais do trabalho da senhora e dos outros deputados que estão também eleitos pela nossa região. Um bom 2025 para a senhora, bom trabalho a toda a sua equipe e um bom dia também. Heitor, parabéns pela condução do programa, parabéns a vocês que estão aqui. Eu fico muito feliz pela rádio, sou um amante da rádio, né? É uma terra que tem lei. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. E é a lei que está também neste momento fazendo com que a gente encerre esta edição do Manhã Bandeirantes, porque a partir de agora o noticiário esportivo está chegando com Nossa Área, na apresentação de Carlos Henrique com todo o timaço de Carlos Batista, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Pedro Piscinato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã, logo depois do Jornal Gente. Um grande abraço e até lá. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os estudantes que usaram a nota do Enem para se inscrever no processo seletivo da USP, Universidade de São Paulo, pode alterar as opções de cursos escolhidas até às 12 horas desta quinta-feira, dia 16. As alterações